Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code que está aqui na sua tela. E aí já vai aparecer aí no seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Relatório da Comissão do Campo Grande aponta a necessidade de ouvir mais a população e mobilidade urbana como grandes demandas do distrito. Vereadora Débora Palermo confere as instalações das passagens de fauna para animais silvestres em áreas de proteção ambiental. Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas se reúne e debate a educação ambiental na ressocialização do dependente químico. E você sabia que existem padarias com produtos para o seu pet? Já já o quadro É o Bicho mostra para você. E a gente abre esta edição falando sobre emprego. Você que é recém-formado ou está prestes a se formar, confira as vagas que estão disponíveis. A PepsiCo está com inscrições abertas para o programa de trainee. São 12 vagas disponíveis e o processo seletivo será totalmente online para as áreas de recursos humanos, marketing, operações, finanças e vendas. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de outubro via chatbot, com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99 Jobs. O processo é realizado de forma inclusiva, sem exigência de inglês e para grande parte das vagas também não exige cursos específicos. Ou seja, o candidato tem a liberdade de escolher a área que deseja independente da formação. Para mais informações é só entrar no site www.pepsico.com.br. Lembrando que se você acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br, você também confere as vagas disponíveis. Para esta quarta-feira são 144 vagas. Então, se você acessar cepate.campinas.sp.gov.br, você tem acesso a todas as vagas que estão disponíveis, o salário de cada uma delas, a sede do bairro onde fica esta empresa. Então, você que está precisando de emprego, não perca estas oportunidades. E olha só, mesmo com a pandemia afetando tanto as expressões artísticas, não dá para a gente não dizer que a arte não só respira, como tem sido motivo de muita esperança nesse momento delicado. E Campinas é destaque nessa resistência. A Mariana Meira conta essa história pra gente. Na lista dos indicados ao 13º Troféu HQ Mix, é só ir rolando a barra entre as categorias para encontrar em publicação Mix Dossiê Bizarro. A obra é de um campineiro, o quadrinista Daniel Souza. E a gente só não vai mostrá-la aqui nessa prateleira porque todas as unidades físicas que ele imprimiu já estão todas esgotadas. Pois é, infelizmente eu não tenho mais. Fiquei devendo essa aqui, foi de surpresa, inclusive, quando fui convidado, eu falei, nossa, eu precisava conseguir mais algumas. Mas é muito bom, porque a gente está vivendo um período muito complicado, né? E assim, a gente não tem mais evento presencial, onde a gente costuma distribuir os nossos trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, dadas as limitações, eu tenho tido, vamos dizer, muitas boas vendas. Significa que o público, apesar de estar passando por dificuldade, ainda tem um interesse em consumir quadrinho independente e tem sido gratificante, né? A HQ Mix, conhecida como Oscar dos quadrinhos brasileiros, já é um lugar conhecido para o Daniel.
Já recebeu indicação pela obra O Bar do Pântano em 2019 e VHS em 2020. Dossiê Bizarro, que se une ainda a outros quadrinhos já lançados por ele, é uma coletânea de histórias que usa e abusa de suspense e muita imaginação. Então, a Dossiê Bizarro ela surgiu de uma proposta do Alex Mir de pesquisar casos relacionados à paranormalidade, essas situações de terror que é do costume geral de você contar. Meu avô uma vez disse que viu uma sombra em casa, ou todo mundo ouviu falar daquela casa mal assombrada no bairro. Então a gente fez uma pesquisa desses casos, né? Só que a gente não achou interessante simplesmente transpor para o quadrinho. A gente usou esses casos para se basear e contar uma história similar, até porque tem um certo apelo. É muito mais legal você ler uma história que foi pensada para entreter do que simplesmente ler um relato. Mas não para por aí não. Olha só quem também está na lista de indicações na categoria Evento. A Biblioteca Pública Professor Ernesto Manuel Zinck, com o Dia do Quadrinho Nacional. De acordo com a bibliotecária Suzy Elias, o evento, que na pandemia tem ocorrido de forma online, tem como principal objetivo compartilhar a cultura dos HQs entre a população e estimular a leitura entre todos os tipos de público. É maravilha, né? Esse é o sinal que nossa região, ela é maravilhosa, é um celeiro de grandes artistas e de gente que sabe contar a história maravilhosamente bem. A divulgação dos vencedores da HQ Mix, após votação nacional, será no mês de novembro, quando no dia 27 ocorre o evento virtual da entrega dos troféus pelas redes sociais do SESC. Enquanto isso, que tal visitar a biblioteca para ler histórias em quadrinhos? Nós temos um acervo maravilhoso, tanto no setor circulante quanto na gibiteca. Ele é atualizado, ele dá conta de responder as questões que estão sendo colocadas agora, seja as questões identitárias, quanto as questões de lazer e de, quer ler só por lazer, quer ler só para se divertir, aqui é o lugar. Nosso setor de quadrinhos aqui, ele existe desde 2013. É muito tempo, então a gente tem muita história para as pessoas de todos os tipos, de todos os gostos. Quem quiser conhecer a biblioteca, né, a gente ainda está nesse momento de pandemia, então circular ainda não é possível. Mas a gente sempre vai deixar à disposição e vai trabalhar para que as pessoas tenham acesso ao melhor da produção escrita que tenha sido produzida nesse momento. Ótima iniciativa, né? 12h39, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas e com uma ótima notícia, já que o prefeito Dário Saad teve alta. Seja bem-vindo e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. O prefeito Dário Saad teve alta do Hospital Veracruz Casa de Saúde nesta terça-feira. Ele que estava internado em leito de enfermaria na unidade desde o último dia 23 para tratar uma pneumonia secundária à Covid-19. Na saída do hospital, o prefeito deixou aí uma mensagem de agradecimento. Olá, pessoal. Depois de 5 dias internados aqui na Casa de Saúde para tratamento da Covid, eu estou tendo alta. Quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe, a doutora Carla Lucero, a doutora Isabela, toda a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, de suporte, nutrição, higiene hospitalar, que me atenderam maravilhosamente bem. Agradecimento especial a toda essa equipe e também agradecer a todos que manifestaram através de mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu não tive a oportunidade de agradecer a todos, porque foram milhares de mensagens, mas vai aqui a minha gratidão por todos os votos, os desejos de pronto restabelecimento e agradeço muito a energia enviada. Quero dizer que é uma honra poder sair hoje aqui do hospital, um hospital tradicional de Campinas, que fez um tratamento fantástico para a minha recuperação e agradecer mais uma vez todos os votos que me desejaram um pronto restabelecimento. Valeu, gente! E o prefeito agora segue o tratamento em casa para os procedimentos de reabilitação da doença. E Gabriel, falando em Covid-19, agora a gente traz aqui os números.
Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, dia 28, o país somava 21.381.790 casos, com 595.446 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.363.122 casos da doença desde o início da pandemia, com 149.380 óbitos. E aqui em Campinas, Gabriel, a gente também tem os números desta terça-feira. De acordo com o último relatório enviado pela Prefeitura, nós temos na cidade 139.094 casos confirmados. São 211 a mais em relação à última segunda-feira e totalizamos 4.484 mortes devido à Covid-19. São 11 óbitos a mais. E esses 211 casos mostram que a doença ela continua circulando pela nossa cidade, portanto, todos os cuidados devem permanecer. Sempre a utilização de máscara quando você sair de casa, continuar não se aglomerando, manter este distanciamento, isso é fundamental, além, claro, da vacinação com as 2 doses, a não ser que você tome da Janssen, que é dose única. Olha, quando a gente fala ainda nessa questão de internação, de acordo com o último relatório, Campinas tem 69,42% de ocupação. Dos 206 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade, nós tínhamos 143 ocupados nesta terça-feira e ainda 144 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, 74 leitos disponíveis, 53 estavam ocupados. Na rede estadual, 45 leitos disponíveis, 30 ocupados, e na rede particular, 87 leitos disponíveis, 60 ocupados. Então, esses são os dados da Covid e continua o monitoramento na cidade. Agora, Mirna Abreu, a cidade de Campinas vai fazer uma campanha de multivacinação? Isso mesmo, justamente para as crianças e adolescentes com idade entre 0 e 15 anos. Essa campanha multivacinação vai de 1º a 29 de outubro e no dia 16 de outubro a gente vai ter o dia V, justamente para que essas pessoas atualizem o calendário vacinal. Então a meta é, como se diz, ver que vacina está faltando, ficou alguma para trás, vamos atualizar aí esse calendário, até porque a gente fala sempre aqui da Covid, mas nós temos outras doenças no país, em Campinas, e claro, sempre com o monitoramento das autoridades em saúde. Então, se você tem a carteirinha, ou mesmo que não tenha, vá até o centro de saúde mais próximo à sua casa, ou às vezes você mudou de bairro, mas lembra o centro de saúde que te atendia antes. Tente ir nesse centro de saúde também, porque lá tem um relatório, uma pasta com as vacinas que já foram aí aplicadas, para que a gente possa conseguir atualizar o calendário de vacinas das pessoas entre 0 e 15 anos de idade. Agora, Mirna Abreu, desde março do ano passado, a gente vem fazendo aquele panorama, aquele acompanhamento do que a pandemia causou. 1 ano e meio depois, nós estamos vendo agora uma retomada do comércio? Isso parece que é um respiro nesse momento em que o comércio volta a funcionar, as pessoas voltam a comprar e a Mariana Meira é quem conta como está essa situação. Depois de meses de restrições nos comércios, o centro de Campinas, pouco a pouco, volta a ganhar movimento e algumas, mesmo que tímidas, sacolas de compras. Eu saí comprando chocolate e roupa. O que é que você veio comprar? As coisas do meu bebê, que eu tô grávida. Gente, vocês hoje vieram fazer alguma compra específica? O que vocês vieram fazer no centro? Isso, nós vamos sair de férias e viemos buscar roupa de praia. De acordo com Laerte Martins, economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, a economia municipal vem acompanhando desde o início do ano as melhoras nos índices da pandemia. A partir de maio, como começou a dar um efeito aí da vacina, começou a diminuir as mortes, né? Então, foram tomadas algumas, o governo começou a tomar algumas medidas de diminuir essas restrições que estavam acontecendo, principalmente
para aqueles produtos não essenciais, que a gente chama, né? Então, essa diminuição começou em maio, ela começou a refletir, então, numa melhora para o comércio, tá certo? Dados de agosto de 2021 da Boa Vista SCPC apresentaram uma elevação de 9,2% em relação ao mesmo mês de 2020, quando avaliados em função do nível de faturamento. Em relação a julho deste ano, o crescimento foi de 11,06%. No acumulado do ano, em um estudo que leva em consideração o período de janeiro a agosto, o comércio varejista da região metropolitana de Campinas começou a reverter a perda de R$ 79.300.000 e registrou um ganho de R$ 135.900.000 no faturamento de vendas no comércio e serviços. Nas vendas de bens não duráveis, o setor de supermercados evoluiu 10,5%, o de postos de combustíveis, 9,2%, e o de drogarias e farmácias, 6,2%. Nas vendas de bens duráveis, os setores de material de construção e vestuário tiveram crescimento de 6,9% e 2,2%, respectivamente. Especialistas, de modo geral, estão otimistas em relação à recuperação do comércio. O grande problema agora é que esse respiro acontece justamente em um momento em que milhões de brasileiros ainda sentem no bolso as cicatrizes deixadas pela crise na economia. As perdas de emprego, as reduções salariais e principalmente as incertezas com relação ao futuro ainda pedem cautela e pé no freio na hora de simplesmente sair gastando por aí. É o que alerta o economista. O brasileiro perdeu muito poder de compra na pandemia, ele diz. E apesar da vontade de gastar, o momento agora e sempre é de planejar, principalmente no final do ano. O consumidor, infelizmente, ele tem que tentar procurar mais formas para ganhar e, ao mesmo tempo, ele precisa gastar de uma forma muito mais objetiva, quer dizer, só comprar exatamente aquilo que, infelizmente, a renda dele está dando, né? E não se aventurar a fazer uma coisa muito mais elevada, tá certo? Então, é preciso se ater a esse nível para não perder ainda mais a condição que ele tem, tá certo? Por mais que a gente trabalhe, né, os preços sempre aumentam e o nosso salário não aumenta. Tem que dar uma segurada sim, tem que dar sim. Não é momento de fazer loucura. Não, não é. E aí, qual que é o desafio agora? É planejamento, né? Tem que planejar bem, porque senão acaba se perdendo nas contas, né? Não é hora de gastar ainda. A economia não está girando, não acompanha. E aí, para viagem, só a lembrancinha na volta? Exato, só a lembrancinha, só o básico. Retomada esperada, né, do comércio, mas claro que respeitando todos os protocolos sanitários. Miriam Abreu, amanhã é quinta-feira e muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? Olha, são mais de 50 bairros no total, são bairros ali da região do distrito de Barão Geraldo e também bairros ali que ficam na saída da Campinas Mogi, porque nós vamos ter ali na adutora Sertãozinho, que fica em Mansões Santo Antônio, o reparo do registro. E por isso que esses bairros ficarão sem água, que inclui também Chácara Santa Margarida e parte do Jardim Santa Genebra. Lembrando que nessas regiões nós temos ali a Unicamp, o Boldrini, o Centro Médico, e esses locais serão atendidos pelos caminhões pipa da Sanasa. E do outro lado da cidade, aqui na região do Castelo, nós também temos bairros que ficarão sem água. Neste nós teremos aí o capeamento e a interligação de redes ali do Castelo até a região do Bonfim, Jardim Brasil e parte do Botafogo também. Então, atenção, se você quer saber especificamente qual é o bairro, então entre no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, lá tem elencado todos os bairros que ficarão sem água nas duas regiões. Lembrando que lá na região de Barão Geraldo e na saída da Campinas Mogi, essa falta d'água está prevista das 8 da manhã ao meio-dia.
Já na região do Castelo, é das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, atenção, você morador aí destes bairros, já reserve hoje para não faltar água no dia de amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre transporte agora, porque tem trecho importante do bairro Botafogo que vai ficar bloqueado. É um trecho da Avenida Francisco Elisiário, ali no Botafogo, perto da antiga rodoviária. Esse bloqueio já começou hoje, que são ali a reserva de vagas, um fechamento da via para a interdição total que vai acontecer amanhã, porque naquela região será recebida uma comitiva do governo federal que vem a Campinas e por isso que está havendo aí, quem passa por ali não está entendendo, está tendo obra, não está tendo? Não é obra, a gente então está com a preparação por parte da INDEC para então que o trânsito fique bloqueado para essa visita da comitiva de Brasília e agentes de mobilidade urbana estão ali naquela região orientando os motoristas e qualquer dúvida também pode usar o Fale Conosco da INDEC, que é o número 118. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, fazendo todo este acompanhamento do que acontece de mais importante na cidade de Campinas. Quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa falando sobre as reuniões de comissões e a primeira é a presidida pelo vereador Nelson Osseri. É a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal que recebeu em sua sexta reunião uma apresentação do projeto Reviva Planet Green. Acompanhe. A sexta reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. O tema abordado foi a educação ambiental na ressocialização dos dependentes químicos. Para essa reunião, eu convidei o amigo Luan José Thierry de Souza, que é empresário e também idealizador do projeto Reviva Planet Green, um programa socioambiental cujo propósito é realizar o plantio de árvores frutíferas em áreas públicas inutilizadas com apoio de crianças e moradores voluntários da comunidade. O Reviva Planet Green orienta sobre a importância do meio ambiente e ensina processos de plantio e contato com o solo. O Reviva Planet Green se trata de um projeto socioambiental onde a gente realiza os plantios de árvore frutífera em áreas subdesenvolvidas, na região de Campinas, inicialmente. Nosso slogan é incentivando o plantio para colher frutos no futuro. O vereador Nelson Osseri, presidente da comissão, destaca a importância da fase de ressocialização. A questão dos trabalhos sociais tem uma ligação muito forte com o trabalho dos dependentes químicos. Por quê? Porque todo tratamento que envolve aí as comunidades terapêuticas, chega um momento que ocorre a fase da ressocialização. E essa fase da ressocialização é muito importante as entidades sociais começarem a receber para poder trazer ali um fator de proteção. E o trabalho relacionado à educação ambiental é um fator de proteção. E nesta semana, o desafio de se pensar em políticas públicas para a população idosa em uma metrópole como Campinas foi o tema da reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Sob presidência do vereador Jair da Farmácia, a reunião ordinária da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, realizada na última terça-feira, lembrou o Dia Internacional do Idoso, que será celebrado no próximo dia 1º de outubro. Foi muito bom, porque esclarecida a LPIs, para a população entender melhor esse contato com o idoso, cuidar mais deles. Uma das convidadas para a reunião foi a assistente social Sônia Pop, hoje aposentada. Nessa trajetória toda, no meu trabalho como assistente social, eu vejo que o idoso precisa de nós.
Nós precisamos que eles venham para nós, que eles cheguem, venham. Que quando nós estivermos aqui nessa Câmara, no plenarinho, eu já estou dizendo alguma fala que talvez assim vá acontecer futuramente, com certeza, com o vereador Jair da Farmácia, que ele hoje está assumindo, está começando. E é um trabalho super importante. E nós precisamos desse trabalho. José Núcio Mamana, médico do trabalho e geriatra, falou mais sobre os desafios de administrar as LPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. A LPI ela tem que ter uma estrutura, não é, que é determinada por normas técnicas, não é, através de leitura federal, não é, que você tem acesso pela internet, a questão da distância dos móveis, a questão da distância de quartos, do número que compõe os quartos. Quer dizer, você não pode ter pessoas acima de 4 pessoas por quarto, você tem que ter um banheiro, enfim, você tem que ter toda uma área, né, de lazer, uma área de atendimento médico, uma área de farmácia, onde você guarda os seus medicamentos. Então você tem normas que você tem que seguir. Para Jair da Farmácia, os trabalhos da comissão continuam e deixam em aberto mais temas possíveis para se trabalhar aqui no município. Era bom se fizesse mais esportes para eles, mais academias e que interagisse mais com a população. Agora, Mirna Abreu, já que nós estamos falando do trabalho das comissões, nós temos a Comissão Especial de Estudos também, e uma que apresentou um relatório final. É a Comissão de Estudos que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, que apresentou esse relatório e assim encerra os trabalhos. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que tratou sobre o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, entregou o relatório final com demandas de políticas públicas para o distrito. Entregaremos uma versão, né, a versão final, né, do relatório para o presidente da Casa e também ao prefeito de Campinas, para que faça ali as considerações e encaminhe às secretarias ainda os desdobramentos que se fazem necessários. E continuaremos os trabalhos de modo mais amplo, né, aí com a coleta das assinaturas para a frente parlamentar em defesa do desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Em junho, o grupo chegou a fechar um documento parcial que foi apresentado e entregue em mãos ao prefeito Dário Saad para que incluísse as demandas no plano plurianual que prevê investimentos da prefeitura para os próximos 4 anos. Acrescentamos alguns dados, né, alguns elementos importantes de aprofundamento das discussões que fizemos sobre as políticas públicas, né, sobre as diretrizes, né, portanto, aí a mobilidade urbana, né, e a administração de modo geral. Então, isso foi objeto de estudos mais aprofundados, tanto desdobrando, inclusive, em propostas concretas, como essa questão da Universidade Federal como indutor de desenvolvimento da cidade e, de modo particular, da região do Campo Grande. Os trabalhos da comissão começaram em março e foram feitas diversas reuniões, inclusive 6 delas ouvindo a população a respeito dos problemas e desafios do distrito. Sem dúvida, a cartilha para que a população possa conhecer em detalhes as propostas que foram colhidas, tanto da própria população quanto dos especialistas e técnicos da prefeitura. Então, a gente disponibilizar esse material para que a população possa acompanhar é fundamental, conhecer e cobrar, inclusive a nós. O documento será disponibilizado para consulta pública no site da Câmara. Sem dúvida nenhuma, o empenho e a participação de todos os vereadores é fundamental para que a comissão funcione. Então, nossa gratidão ao vereador Paulo Búfalo, que foi o relator, né, está sendo o relator desta comissão que se encerra hoje, e também aos membros, né, o vereador Carlinhos Camelô, Débora Palermo e o vereador Gustavo Teto. E agora a ideia é ainda termos uma frente parlamentar. O trabalho da comissão se encerrou, Gabriel. Tá. Mas o assunto não, já que o Campo Grande, inclusive, é um dos maiores distritos de Campinas. Então a gente acompanha também esta frente parlamentar que vai abordar aí este desenvolvimento do distrito do Campo Grande.
Falamos desta comissão especial de estudos que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Tem uma outra comissão especial de estudos que é da área de proteção ambiental e teve uma visita no local, né? Teve sim. A presidente da comissão, a vereadora Débora Palermo, foi conferir pessoalmente o trabalho da construção de passagens de fauna no distrito de Joaquim Egídio, que fica lá em uma área de APA. Acompanhe. Dá para imaginar que esta estrutura metálica vai salvar vidas? São vidas de animais silvestres que habitam áreas de proteção ambiental na região de Campinas. Os animais estão ficando cada vez mais sem espaço e atropelamentos, né, são constantes nessas rodovias, então é muito importante essas passagens para garantir a segurança deles, né? As passagens aéreas são formadas por uma estrutura metálica em treliça, com um vão de 15 metros de largura e 5,5 metros de altura. Na parte de cima é colocado um assoalho de madeira, para que o animal não tenha contato com a estrutura metálica. Por último, um corredor de cipó é criado para facilitar o acesso dos bichos. São as primeiras passagens aéreas de fauna que nós temos aqui na cidade, né? Existem passagens que já foram exigidas pelo licenciamento ambiental, como lá no prolongamento da Avenida Mackenzie, em outras áreas também, mas são passagens subterrâneas. Algumas até previstas de serem feitas pelas concessionárias na região, como por exemplo as 2 passagens que serão feitas lá na estrada de Paulinha, de Campinas para Paulinha, próximo da Mata de Santa Genebra, que tantos problemas tem dado. Então é um movimento, é uma nova visão. A gente precisa reparar danos que foram feitos na época que se construiu as estradas, sem as devidas preocupações aí com a fauna. 3 travessias já foram instaladas na cidade. Uma no distrito de Sousas, outra em Joaquim Egídio, ambas na rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira e a terceira na Estrada da Ródia, que já está finalizada. Nela, até registramos alguns animais na travessia. Eles ficam de um lado para o outro só observando o movimento dos veículos, que é intenso nestes trechos. Segundo dados da Artesp, no ano passado foram registrados 2.033 acidentes na malha viária da empresa, só na região de Campinas, envolvendo animais. Infelizmente é comum, né? E a gente fica muito triste, a população fica muito triste. A gente teve um episódio recente do atropelamento de uma onça lá também em Barão, né? Então a gente acredita que à medida que as concessionárias forem fazendo as passagens subterrâneas, a gente for introduzindo essa visão das passagens aéreas, a gente vai minimizar o problema. Como representante da Comissão Especial de Estudos sobre a Área de Proteção Ambiental de Campinas, a APA, Débora Palermo ressalta a importância deste tipo de iniciativa. A comissão da APA foi criada também com esse intuito, né, da gente poder acompanhar mais de perto a legislação, trabalhar por políticas públicas com o meio ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente, para preservar, né, não só a flora, as árvores, toda essa beleza que é Sousa e Joaquim Egídio, mas também os animais. Então, na comissão a gente tem debatido muito isso e para nós é um grande avanço essas passagens de fauna. E agora é lutar para mais passagens, né, como a senhora disse? Com certeza, mais passagens e mais... também mais políticas, né? Como eu disse, tem que avançar em passagens subterrâneas, cercar a beirada das rodovias, né, com alambrado, para o animal também não atravessar, não vir para o meio da pista. Isso é cuidado, né, com a natureza. Eles merecem. E a gente lembra que, como foi mencionado aí na reportagem, há a previsão de um plano para a construção das passagens aéreas para os animais e também para as passagens subterrâneas. E como o secretário disse, algumas serão feitas pelas concessionárias justamente, Gabriel, para evitar o atropelamento. Sim. E também para, no caso dos animais irem para um outro lado da cidade ou até para outras cidades, fazer a troca de genoma, porque isso também é muito importante para aí a permanência da espécie. Deslocamento, então, importante, garantindo sempre a segurança. Minabreu, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária. Nós temos hoje a 17ª reunião ordinária com muitos projetos na pauta e agora você confere.
Em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito da linha do financiamento Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento no valor de R$200 milhões. Também em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que trata de alteração na lei do serviço remunerado para o transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. O projeto retira a obrigatoriedade do uso do adesivo nos carros utilizados por aplicativos de transporte individual de passageiro. O item 3 da pauta é o projeto de autoria da vereadora Paola Miguel, com emendas e subemenda, que acresce dispositivos à lei de 2009, que trata dos critérios para a denominação de vias próprios e logradouros públicos no município de Campinas. A proposta impede denominações de vias e logradouros que façam qualquer referência a pessoas relacionadas a violações de direitos humanos ou a crimes de lesa humanidade. Também em segunda discussão será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga hipermercados localizados no município de Campinas a utilizarem o aviso sonoro para o atendimento de pessoas com deficiência visual. O item 5 é a primeira discussão da proposta de emenda à lei orgânica de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que acrescenta parágrafos ao artigo 168 da Lei Orgânica. De acordo com a proposta, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Em primeira discussão, será analisado o projeto do prefeito, que revoga um parágrafo da Lei Complementar 191 de 2018, que trata da transformação da Autarquia Pública Municipal Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em Autarquia Pública Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. A proposta revoga alterações do dispositivo que determina a criação de um conselho local da Rede Mário Gatti. O item 7 também é uma proposta do prefeito e será discutido pela primeira vez. O projeto institui o Auxílio Campinas Protege, de caráter temporário e emergencial, destinado às famílias com crianças e adolescentes que perderam seu responsável legal em razão da Covid-19 no município de Campinas. Em turno único de discussão, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo ao engenheiro João Paulo Dutra. E, por fim, será analisado o projeto do vereador Luiz Cirilo, que denomina como Centro de Saúde Maria Ananias Ferreira de Souza o centro de saúde localizado na Avenida Antônio Inácio Pupo, no bairro Carlos Gomes. E hoje, então, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha toda essa discussão em torno da pauta. Lembrando que logo às 6 a gente tem um período de comunicado de vereadores, em que os parlamentares inscritos fazem o uso da tribuna por 5 ou 10 minutos. Depois tem um intervalo regimental e aí então começa a discussão e votação dos projetos da pauta. Mina Abreu, além da reunião ordinária que começa às 6 horas da tarde, daqui a pouco, seguidinho aqui ao nosso Câmara Notícia, tem reunião de comissão. Hoje, quem se reúne às 2 horas é a Comissão de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta, que vai discutir a educação especial em Campinas, perspectivas para uma educação inclusiva, princípios, desafios, planos e regulamentação. Ele vai receber, convidados da Secretaria de Educação, diretorias de ensino Leste e Oeste, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Fundação Síndrome de Down e pessoas também da Escola Comunitária que vão discutir este tema aqui na comissão. Depois, a 17ª reunião ordinária e amanhã, logo a partir das 9h30 ao 12h30, nós temos a 34ª audiência pública, onde a Prefeitura vai apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021.
E à 13h, nós temos a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos para a discussão e elaboração de um plano municipal de direitos humanos para Campinas. Essa reunião está prevista para ir até 15h. E depois, às 6h30, nós temos uma reunião solene com a entrega de diversas honrarias. E tudo aqui transmitido ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, informando tudo o que acontece aqui na Câmara de Campinas. Uma boa tarde, Gabriel, e boa tarde para você aí de casa também. Hora de falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B, porque nesta quarta-feira, hoje, as duas equipes da cidade entram em campo. Aqui na minha tela, pela ordem cronológica, o Guarani entra em campo primeiro às 7h. E olha que duelo complicado do Bugre, hein? Enfrenta a equipe do Cruzeiro no estádio Brinco de Ouro. Lembrando que o Guarani é o 6º colocado com 41 pontos. O Avaí, que já jogou na rodada, é o 4º colocado com 46. Então, neste momento, o Guarani está a 5 pontos do G4. A gente lembra, G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam um acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, é de suma importância o Guarani não desgarrar deste pelotão. Então, precisa da vitória. E a equipe do Cruzeiro, na parte de baixo da tabela, 15º colocado com 31 pontos. Cruzeiro a 5 da zona de rebaixamento. Teve 2 expulsões na última rodada. O Guarani, se quiser, pode repetir a escalação pela 3ª vez consecutiva. E a gente conta tudo para vocês amanhã sobre este duelo entre Guarani, brigando pelo G4, e o Cruzeiro, que neste momento está próximo da zona de rebaixamento. E um pouquinho mais tarde, a vez da Ponte Preta entrar em campo. Olha a Macaca, faz o duelo às 9h30 lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra o CSA. Duelo importante para a Ponte, que vem num segundo turno muito bom. Neste momento, a Macaca é a 14ª colocada, com 32 pontos. Está logo à frente do Cruzeiro, que enfrenta o Guarani. E o CSA, 8º colocado, com 38, sonhando com esta aproximação ao G4. O técnico Gilson Kleina também não tem muitos problemas. Se quiser, pode repetir a formação que venceu o Brasil de Pelotas na última rodada por 1-0, e claro que também amanhã, na quinta-feira, a gente conta tudo sobre essa história entre CSA e Ponte Preta. É o Campeonato Brasileiro da Série B. 1h12, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia, e na volta você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira e tem ainda o nosso quadro É o Bicho, falando sobre padaria, só que para o seu pet. Não saia daí. Uma frente fria está se aproximando do estado de São Paulo, lembrando que ela não está trazendo frio e sim uma nebulosidade maior. E a notícia é boa porque pode chover em Campinas nesta quarta-feira, no fim da tarde. Não é aquela chuva volumosa, mas qualquer água vinda do céu já alivia o tempo seco e ajuda também os reservatórios em termos de crise hídrica. Para amanhã, quinta-feira, sol entre nuvens e vamos às temperaturas, elas estão aqui na minha tela, então olha só. Amanhã, quinta-feira, 30 de setembro, já estamos nos despedindo do mês de setembro, mínima de 18, então é uma mínima elevada para esta primavera. Ao longo do dia essa temperatura vai subindo e a máxima pode chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Comemorar a vida dos animais com festa de aniversário tem sido cada vez mais comum entre os tutores. Com isso, o mercado pet está inovando e agora tem até bolo para cães e gatos.
difícil resistir, viu? Dá uma olhada no quadro É o Bicho de hoje, que acho que você aí de casa também vai ficar com vontade de experimentar. Então, Viviane Novaes, chega mais. É de dar água na boca, né, Duque? Uma delícia que dá até vontade de provar. Mas estes doces aí são apenas para os animais. E tem cada doce. Para acompanhar a mamãe no café, o Duque saboreou um belo beijinho. E a gente nem fica na dúvida. Ele amou. Tem doce, tem biscoitos, tem até bebida para eles. Então esse é o diferencial de tudo. Que você come, o cachorro não fica olhando e pedindo, né? Esse é o diferencial. Para descobrir o público-alvo desta padaria, é preciso observar os detalhes. Tem docinho e até cerveja, só que tudo para os pets. Um lugar pensado para eles. No começo as pessoas olhavam assim meio, nossa, mas festa para cachorro, salão de festa. E aí no primeiro mês, quando a gente abriu, a gente ficou sem agenda. A gente abriu em outubro, a gente ficou sem agenda até dezembro, de todo fim de semana tendo festa. Então foi uma coisa que eu imaginava, assim, por conta de conhecer, né, esse mundo, mas me surpreendeu, assim, muito de como as pessoas realmente estavam buscando um lugar, porque o pet virou um membro da família, é muito parte da família. Então um lugar que pudesse trazê-los também, fazendo parte também do dia a dia deles, né? Para eles também são estes bolos. Sem açúcar, lactose ou glúten, eles ganham decoração especial, já que hoje até cães e gatos comemoram o aniversário. Para acompanhar o momento do parabéns, é claro que tem brigadeiro. E como é festa, rola até uma cervejinha canina. Tudo é feito de maneira artesanal e personalizado conforme o gosto do cliente. Ela é feita com uma base de farinhas de arroz, farinha de linhaça. E a gente tem, por exemplo, são 4 sabores, né? A gente tem de cenoura, de banana, de maçã, de chocolate, que é o alfarroba. E é feito com a farinha desses produtos. E a gente também tem o vegano. A gente também tem bolo para os veganos. E então eles podem comer, não tem problema nenhum de saúde, e a aceitação deles está sendo muito legal. E a gente pode rechear os bolos. A gente recheia com os nossos patês, que é de cordeiro, de frango, com batata doce e tal, e o recheio, ele faz sucesso. Celebrar a vida dos bichinhos está cada vez mais comum entre os tutores. Segundo uma pesquisa realizada pela Comissão de Animais de Companhia, a tendência é que o mercado pet movimente cerca de 350 bilhões até 2027, um aumento de 50% no faturamento em relação a 2020. A Roselaine, é claro que aderiu à ideia. O primeiro ninho do Duque teve bolo de aniversário e decoração especial, com direito a até lembrancinhas para os amigos. Teve a festa de aniversário, dia 30 de agosto. Encomendei o bolo, teve docinhos. Foi algo, assim, mais familiar. Mas ele amou, dividiu com os amigos do condomínio e foi super aceito por ele. Bem legal mesmo. Agora a gente não comemora mais aniversário só de humano. Os animais também ganham festa? Como que é lá na sua casa? Ganha. O Duque é o mimado da casa. Eu já tenho um filho de 15 anos e já senti com a síndrome do ninho vazio. Aí arrumei o Duque por um momento que eu estava passando e hoje eu vejo que o cachorro ele tem o poder de autocura. Então faço tudo por ele como se eu estivesse fazendo para um filho.
Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 14h, tem reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte. Às 18h é dia da 17ª reunião ordinária, com todas as discussões e votações. E nos vemos amanhã aqui no Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.